Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lab. Na aula de hoje estarei então simulando as portas lógicas utilizando o simulador ThinCard. ThinCard é um simulador online que te possibilita fazer testes de portas lógicas ou de circuitos integrados de forma online. Mesmo sem ter os circuitos integrados físicos, podes então recorrer hoje aos simuladores digitais e verificar o funcionamento das portas lógicas. Então vou dar aqui um clique em iniciar simulação. Vamos lá então verificar as simulações das nossas portas lógicas. Vou dar primeiro aqui um zoom para nós podermos ver melhor as portas lógicas. Então temos aqui a nossa primeira porta lógica, que é a porta lógica NOT, né? Então entra 0, sai 1 e entra 1, sai 0. Então conforme podemos notar, a porta lógica NOT está a funcionar. Temos então também aqui a porta lógica AND, né? Só acende quando os dois estiverem a nível lógico alto, tá? Os dois a nível lógico alto, o LED acende. Então também temos então aqui a porta lógica OR, basta termos um nível lógico alto que o nosso LED então poderá acender. Então na aula de hoje poderei ensinar como trabalhar com esse simulador ThinCard. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é vou parar aqui a minha simulação, tá? Abrir o Google, abrir aqui no meu navegador, abrir o Google e escolher chamar então o ThinCard, né? ThinCard, ou seja, tenho que entrar nesse site. Vou fechar o projeto anterior, tá? Aqui no ThinCard vou entrar, tá? Vou entrar no ThinCard, tenho que me cadastrar, né? Tenho que me cadastrar. Só depois de cadastro é que vai te abrir esse ambiente. Então eu quero montar circuito, vou vir aqui em circuitos, tá? E vou então criar um novo circuito. Esses são alguns circuitos que eu já fiz, que eu estava a usar aquela hora como teste. Então vou ensinar hoje um passo a passo de como você fazer o teste para então verificar o funcionamento das suas portas lógicas. Vamos então aqui criar um novo circuito, tá? Aqui em criar um novo circuito é um ambiente simples, não é um ambiente difícil. Então, a primeira coisa que você precisa é de uma placa breadboard, aqui onde ficam os componentes. Se deres aqui um clique, vais poder receber alguma descrição de como é que esses componentes funcionam, né? Tem aqui uma descrição de como esses componentes funcionam. Então, vamos precisar da nossa placa breadboard, tá? Então, vou segurar aqui a nossa placa de ensaio, tá? Vou localizar aqui placa de ensaio, essa que está aqui. Não, essa miniatura não, tem que ser uma maior. Então vou localizar aqui a minha placa de ensaio, tá? Então preciso tirar a minha placa breadboard, vou só localizar aqui, tá? Localiza aqui a placa breadboard, placa de ensaio tem que ser aquela maior. Vou colocar aqui em todos os componentes, acredito que assim vai me facilitar e vai aparecer várias placas, em vez de aparecer só aquela placa menor conforme estava aparecendo. Então temos aqui a placa de ensaio, vou colocar aqui, basta arrastar, tá? Então já tenho aqui a minha placa de ensaio, tá? E basta dar um clique, já tenho aqui o lado negativo, já tenho aqui o lado VCC. Então vou fazer aquela ligação já do VCC, ok? VCC, vou ligar aqui também com o VCC, tá? Com o VCC, espero. Se ligaste mal, basta dar um ESC, ele vai voltar, tá? Então VCC, ok? E aqui então vou ligar o GND, ok? Então vou ligar aqui o GND com o GND. Então essas ligações são as ligações básicas que você então deve fazer na tua placa breadboard. Então vou precisar de uma fonte, né? Vou precisar de uma fonte de tensão. Geralmente a gente usa a pilha para poder então alimentar o nosso circuito. Então vou usar aqui essa bateria de 3 volts, né? Basta simplesmente segurar, vou usar essa bateria de 3 volts que está aqui. Vou segurar aqui o lado positivo, vou ligar aqui no positivo, tá? Vou ligar aqui no positivo. E o lado negativo, vou ligar aqui também no negativo. Então, uma vez que essas ligações estão feitas, posso mudar a cor. Se eu quiser mudar a cor, basta dar um clique no condutor e vir aqui e alterar a cor vermelha. E aqui então vou colocar a cor, vou colocar também aqui vermelho, tá? Vou colocar aqui a cor vermelho. E o nosso negativo, vou colocar então o azul, né? Vou colocar aqui o azul. Tá? Então, assim já tenho então aqui
a minha placa breadboard alimentada. Agora vou precisar dos circuitos integrados. Mas antes vou precisar do meu switch, né, para poder fazer a ligação o 0 e 1, tá? Vou precisar de um switch, aquele que eu estava a utilizar anteriormente, né, um botão, tá, um interruptor, tá? Então esse é o interruptor deslizante, tá? Esse é o interruptor deslizante. Esse é o pino comum. Aqui eu vou colocar o sinal negativo, tá? Aqui eu vou colocar o sinal negativo e aqui nesse lado vou colocar o sinal positivo, já que ele é deslizante. Então quando está aqui é positivo, quando está aqui é negativo. Aqui é o pino comum. Vou precisar então do 7404, que é a nossa porta lógica NOT. Então esse que está aqui, vou colocá-lo aqui, tá? A nossa porta lógica NOT. Não vou dar tanta distância assim para poder poupar espaço, né? Então esse é o pino comum. Vou puxar aqui para o pino 1, né? Então há várias formas de nós podermos aprender a montar projeto, mesmo sem ter a nossa placa breadboard. Então a primeira coisa é alimentar. Vamos alimentar aqui VCC e aqui então o GND, tá? VCC GND. Vou mudar aqui a cor para poder padronizar, só para sermos, por vezes não vou trocar para não perdermos muito tempo, tá? Então já tenho aqui o meu circuito. Agora basta então colocar o meu resistor, tá? Vou colocar agora o meu resistor, tá? Esse é um resistor. Para poder mudar a posição, basta vir aqui e mudar então a posição. Agora vou mudar aqui o valor do resistor, tá? Basta dar um clique aqui para você alterar então o valor do resistor, ok? Vamos lá verificar o que está se passando, ok? Vamos só verificar para mim poder então alterar o valor do meu resistor. Então, por enquanto vou deixar aqui resistor, ok? Não vou alterar ainda o valor, acho que está com 1K. E vou ligar então aqui no pino 1, ok? No pino 2, ok? Já explicamos nas outras aulas como fazer isso. Vou precisar então do meu LED, né? Vou precisar do meu LED, tá? Vou precisar do meu LED. LED está aqui. E aqui já tem então o cátodo, tá? Aqui já tem então o meu ânodo e aqui o meu cátodo. Aqui o meu cátodo vou ligar aqui então no GND. Vamos lá testar para ver se só assim ele vai funcionar. Se não funcionar, então vamos lá verificar se tivermos algum problema de má ligação, né? Então simulando, ok? Então entra 0, acende, entra 1, apaga, ok? Então entra 0, continua aceso, entra 1, não apaga. Então deixa-me lá verificar se é o valor do resistor, tá? Não consigo alterar aqui, ok? Agora sim vou alterar o valor do resistor para 220 e de mudar então aqui para 100 ohm, né? Já que estou utilizar uma pilha de 3,3 volts, então também o resistor não pode ser muito alto, né? Então entra 0, entra 0, sai, entra 0, acende, entra 1, apaga, ok? Tá funcionando normalmente, ok? Tá funcionando normalmente, tá? Então já tenho aí uma porta lógica montada. Agora vou montar as outras portas lógicas. Vou dar só um zoom para vocês poderem ver melhor que o circuito está a funcionar. Então vou ver aqui no simulador, vou dar em iniciar a simulação. Agora sim, então entra 0, entra 1, sai 0 e entra 0, sai 1, né? Então nosso LED está funcionando normalmente. Então já vimos como testar a porta lógica NOT utilizando circuito integrado. Vamos lá então agora usar a porta lógica OR, né? AND 7408. Vou precisar também desse circuito integrado do 08. Vou colocá-lo aqui, tá? E vou precisar também então desse mesmo switch. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V, né? Preciso de dois switches para poder então aquele lado quando estamos a falar de duas variáveis, né? Então tem aí o meu switch. Vou ligar aqui vou também já colocar mais aqui. Vou ligar aqui o lado negativo, aqui também o lado negativo. E aqui então é o nosso lado positivo do switch, tá? Aqui também é o lado positivo do nosso switch. Então o pino comum, primeiro vou puxar aqui no pino, vou primeiro puxar aqui no pino 1, tá? E depois vou puxar aqui no a seguir no pino 2, tá? Então, conforme podemos notar, é a mesma regra. E agora vou precisar então do meu resistor, tá? Do meu resistor.
para poder então ligar. Primeira regra, não podemos esquecer de alimentar o circuito integrado, caso contrário o circuito não vai funcionar. Vou padronizar aqui a cor, tem que ser vermelha, né? Vou padronizar aqui a cor, ok? Para não criar confusão, né? Então, aqui o pino 3 é a saída, vou puxar aqui um condutor, vou só arrastar um pouquinho aqui, ok? Vou puxar aqui um condutor do pino 3 até aqui a entrada do nosso resistor, e agora vou colocar então o meu LED, né? Para poder, ánodo liga aqui e o cátodo liga, vai ligar aqui então no GND, ok? Então aqui também já a minha porta lógica, AND a funcionar. Vamos lá então verificar o funcionamento, se ele está a funcionar ou não. Então a minha porta lógica AND só funciona se eu tiver dois níveis lógico alto. Então vou colocar aqui nível lógico alto, aqui também nível lógico alto, meu LED acende. Então podemos notar que também está a funcionar conforme fizemos na prática com o circuito integrado real, né? Então vou parar novamente aqui e agora vou utilizar então o 7432. Vamos lá então, 7432 também mais uma porta lógica, tá? Mais uma porta lógica, vamos lá. Vou colocar aqui mais uma porta lógica, tá? Vou precisar novamente desses switch para poder então ligar, ok? Switch 1 e vou precisar mais um outro switch e aqui então o switch número 2, ok? Agora sim vou então distanciar um pouquinho aqui a minha porta. Acho que não vai dar para colocar todas as portas lógicas, né? Não vou conseguir colocar a porta lógica XOR, então vou utilizar ele na próxima aula, né? Então vou ligar aqui o negativo com negativo e aqui o positivo com positivo, ok? Então podemos notar que também não esquece de qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu poderei lhe responder sempre que possível, tá? Então vou ligar aqui o pino 1, vou ligar aqui e aqui então vou ligar no pino 2, né? Então conforme nós podemos notar, é a mesma lógica que nós utilizamos. Vou só mudar aqui a cor para não criar confusão para os outros que tiverem então a acompanhar o passo a passo de como fazer, né? Então vou ligar aqui o negativo, tá? Esse também é negativo, também é GND, também vou deixar ele de cor azul. Então vamos lá. Vou dar aqui mais um zoom, acho que vou aumentar um pouquinho aqui o zoom, né? Acho que o meu teclado não pegou, mas pronto. Vou tentar aumentar aqui um zoom. Tá aqui, ok. Acredito que assim ficou melhor, né? Acredito que assim ficou melhor, ok? Acredito que todo mundo assim consegue ver melhor. Então vou tentar arrastar aqui, não consigo, mas pronto. Vou minimizar isso aqui, ok? Vou minimizar isso, não preciso disso. Vou tentar deixar aqui a minha placa. O meu computador está um pouquinho lento, mas acredito que vai dar para nós podermos verificar então o resultado, ok? Agora vou então aqui também colocar o resistor. Colocar aqui o meu resistor, ok? Continua a ser de 120. Vou colocar aqui o meu resistor. Aqui vou precisar do meu LED. Vou precisar um condutor agora aqui, ok? E agora também assim vou colocar o meu LED, né? Lógico que montando na placa real pouparia muito mais espaços com relação ao que eu estou a fazer aqui com a placa no simulador. Então tem que estar, os condutores têm que estar bem organizados para não haver nenhum problema. Então vou inicializar e verificar, não está alimentado, boa, ele me dá aqui, olha, dá aqui uma alerta no meu simulador que o dispositivo não está alimentado. Muito bom, gostei do simulador. Então vou vir aqui e ligar então aqui o lado negativo, o lado positivo, nesse caso o pino 14 não estava alimentado. Agora vamos lá testar novamente e verificar se aquele problema desaparece, ok? Agora sim, o cátodo, ok? E por que ele não funciona? Vamos lá verificar o porquê que ele não funciona, ok? Acredito que devo ter invertido ali o positivo e o negativo, né? Devo ter invertido aqui negativo está aqui, negativo está aqui, está tudo bem aqui. Parar a simulação, deixa-me só, em vez de ligar assim negativo com negativo,
Vou ligar mesmo também aqui o negativo no lado negativo. Vamos lá verificar se assim ela agora funciona normalmente. Então, positivo. Está funcionando de forma invertida, está reconhecendo esse como GND e esse como VCC. Deixa-me lá verificar. Deve ter aqui algum. Aqui é o pino comum, né? Aqui o pino comum, aqui também o pino comum, aqui está tudo bem, pino 1, pino 2, pino 3. Ok, só não sei porque que ele está reconhecendo. Ah, não, agora sim. Está reconhecendo esses dois como... coloquei o circuito integrado errado. Coloquei 74, 132. Por isso é que está me dando esse erro, tá? Então vou colocar aqui, vou trocar aqui e localizar então 74, 32. Por isso é que está me dando esse erro. E eu pensando que é a porta lógica que eu coloquei errada. Ok? Então, ok, agora sim. Agora sim, coloquei a porta lógica certa. Vou minimizar isso e vou testar agora então. Agora vamos verificar. Vou só mudar aqui a cor, né? Vou manter aquele padrão que estava anteriormente, do negativo, negativo, tá? E agora então vou fazer o teste aqui no simulador. Agora sim, alto acende, baixa até o nível lógico alto que ele continua aceso, e até os dois níveis lógicos baixos que o meu LED vai apagar. Então vou dar um zoom para podermos visualizar melhor esta simulação, né? Então é o que nós temos aqui, as portas lógicas OR. Então baixo, apaga, baixa até o nível lógico alto que ela acende. Se continuar alto, continua aceso. Se baixarmos o outro, ele continua aceso. Então é assim que funcionam as portas lógicas, mesmo com o simulador TIM Card. Então, qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu poderei responder sempre que possível. Então, isso é mais ou menos a simulação de hoje e nos vemos na próxima aula com muita motivação. Obrigado.